Bem, esse é mais um vídeo de análise de estruturas isostáticas. O exemplo desse vídeo será este pórtico, considerado como triarticulado. O motivo dele chamar triarticulado é o seguinte, ó, esse apoio é um apoio rotulado, ou seja, tem uma articulação que faz com que o momento seja zero, esse também, e a gente tem uma terceira articulação, que é uma rótula na estrutura. Então, são três articulações aqui. Detalhes importantes dessa estrutura. Quando a gente analisar as reações de apoio, ou seja, tem duas reações para cada apoio fixo, nós temos 4 reações na estrutura e temos apenas 3 equações de equilíbrio da estática. Como que a gente resolve isso? Com uma condição extra, que é o fato de que o momento em uma rótula ser zero. Então, com as reações indicadas aqui, ó, as equações de equilíbrio da estática são apenas essas três, soma das forças em x, y e dos momentos iguais a zero. E a gente tem mais uma equação, que é o momento em c igual a zero. Esse exemplo específico, eu peguei um com os apoios desnivelados de 1 metro. Então, se vocês observarem, ó, a barra AB ela tem 4 metros aqui e a barra ED apenas 3. Existe um desnível entre o apoio A e o E de 1 metro aqui. Isso vai fazer com que, na hora da gente montar essas equações, a gente não consiga determinar uma das reações usando apenas uma dessas 4 expressões. A gente vai acabar tendo que montar um sistema de equações de, no mínimo, 2 dessas equações. E o motivo é simples. Ó. Se eu somar os momentos, por exemplo, em relação a E, essas duas não entram, já que não geram momento, mas essas duas entram. Ou seja, tem duas incógnitas numa equação. Se eu somar os momentos em relação a A, essas não entram no cálculo, mas essas duas entram, duas incógnitas numa equação de novo. Se eu fizer um momento na rótula pela direita ou esquerda, pela esquerda entram essas duas, pela direita entram essas duas. Então, de novo, eu tenho duas incógnitas numa equação. Se eu somar as forças verticais, entram as duas verticais numa equação. Se eu somar as horizontais, entram as duas horizontais. Então, qual que vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou escolher duas equações que usam as mesmas incógnitas. Então, a primeira que eu vou usar é a soma dos momentos em relação a E, de forma que essas duas não causam momento em E. Eu vou montar uma equação com RHA e RVA. Então, a expressão vai ser essa, né? O momento de RVA em relação ao ponto E vai ser menos, porque a tendência de rotação é horária, RVA vezes o braço de alavanca, que é a distância aqui, ó, de 8 metros, mais o momento da reação horizontal, gente. A linha de ação da horizontal está aqui, ó. Ela tem um braço de alavanca de 1 metro. Então, RHA vezes 1 e a tendência de rotação é anti-horária, por isso fica positivo, tá? Depois eu tenho o momento da distribuída de 20. Eu sei que tem um 20 de B a C e outro de C a D, mas eu posso tratar os dois como uma única carga distribuída com uma resultante aqui em C, no valor de 20 vezes 8 metros, e ela está com uma distância da linha de ação dela em relação ao ponto E de 4 metros. Então, 20 vezes 8 vezes 4, tendência de rotação anti-horária, então positiva aqui no meu equilíbrio. Por que eu não estou somando essas duas, gente? Ó, essa é anti-horária de mais 80, essa é horária de menos 80. Se eu somar essas duas na equação, eu simplesmente vou acrescentar aqui, ó, mais 80 menos 80 e aí igual a zero. Ou seja, uma simplifica com a outra, eu nem coloquei na expressão. Como não tem mais nenhuma força que entra no equilíbrio, o máximo que eu posso fazer é simplificar um pouco essa equação e deixar ela com as duas variáveis, RVA e RHA. Para resolver, eu preciso de mais uma equação de equilíbrio que entre com essas duas incógnitas. E eu vou usar o momento em C, tá? Lembrando que para calcular o momento em C, a gente põe uma seção em C e escolhe fazer o equilíbrio com o lado direito ou o lado esquerdo. Eu vou fazer o equilíbrio com o lado esquerdo para que apareçam novamente na minha equação o RHA e o RVA. Então, somando os momentos na rótula pela esquerda, nós temos, ó, menos RVA vezes 4, menos porque horário, tá? Eu continuo usando isso aqui como convenção, mais RH vezes 4 também. Lembrem, gente, a distância aqui, ó, é 4 metros, que é o 3 metros que tem ali, ó, mais 1 metro de desnível dos apoios.
E o momento agora do 20 só do lado esquerdo, ou seja, a resultante aqui é 20 vezes 4, e a distância em relação à rótula é 2 metros. Então, mais 20 vezes 4 vezes 2, porque a tendência de rotação é anti-horária. E como a minha seção está passando bem no meio da rótula, gente, é do lado esquerdo, também tem um momento de 80 anti-horário, então mais 80 no somatório. Simplificando um pouco a equação, a gente tem uma outra expressão que também tem RVA e RHA. Então, o que eu faço agora? Agora eu junto essas duas expressões em um sistema de equações e resolvo o sistema, seja por substituição, seja por Gauss ou pelo método que vocês acharem melhor. Eu vou optar por fazer por substituição. Então, com a segunda equação, eu estou dividindo ela inteira por 4 e isolando o RHA. Substituo agora esse valor na primeira equação do sistema. Então, eu peguei o RHA e coloquei o valor aqui, ó, em função de RVA. E agora sim, isolando o RVA, a gente encontra o valor de uma das reações, que dá 82,86 kN. Substituindo agora na expressão que a gente deixou de RH em função de RVA, a gente encontra o valor de RHA, que é 22,86 kN. E duas das reações já foram calculadas. Como é que eu acho as outras duas, gente? Agora, lembra, a gente fez um somatório de momentos e um momento em C. Vamos usar a soma das horizontais e das verticais que a gente encontra o que falta. Então, a soma das forças horizontais igual a zero, ó, vai ser o RHA, que vale 22,86, mais o RHE, vai ter que dar zero, só tem essas duas horizontais. Ou seja, o RHE dá menos 22,86. Se ele deu negativo, gente, quer dizer que essa RHE ela não é para a direita, ela é para a esquerda. Eu errei na hora de arbitrar o sentido. E somando as forças verticais, nós vamos encontrar o RVA, que deu 82,86, menos a resultante da carga distribuída, que é 20 vezes 8 para baixo, por isso negativo, mais o RVE. Isolando agora o RVE, ele dá 77,14 kN. Então, todas as reações foram calculadas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o slide e vou, na própria figura, anotar o valor das reações, já corrigindo aqui o sentido de RHE para a esquerda, já que ele deu negativo, né, gente? Então, feita a correção, agora com os valores, já deixei aqui do lado direito um espaço para eu traçar o diagrama de momento fletor. E para o traçado, a gente vai precisar da convenção de sinais. Então, para a viga BC e CD, eu vou usar essa convenção aqui, ó, que é a mesma convenção de vigas, lá da teoria de vigas. E para os pilares, eu vou girar essa convenção no sentido anti-horário em 90 graus para os dois pilares, para o AB e para o ED. Lembrando que eu posso posicionar essas convenções giradas de formas diferentes, que isso não vai tornar o resultado errado. E se vocês já conseguem enxergar o lado que o momento está tracionando, nem se preocupem mais em usar a convenção, tá? Usem ela apenas por esforço cortante. A normal, a mesma coisa. Se vocês já identificam o que é tração e o que é compressão, coloca o sinal no diagrama e não precisa mais dessa convenção, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer o momento? Eu vou determinar o momento em alguns pontos chaves e depois, olhando o tipo de carregamento no trecho, colocar o tipo de função que vai fechar o diagrama. Então, começando aqui, pelo momento no ponto A, gente. Se eu colocar uma seção em A, eu quebro a estrutura em dois pedaços. Estou fazendo aqui em A por cima de A, tá? Vou pegar com o menor pedaço. Então, vou pegar o pedaço de baixo, convenção de baixo aqui para o pilar. Não tem momento, então o momento dá zero. No ponto E, a mesma coisa. Se eu colocar uma seção e olhar para baixo, não tem momento, então dá zero. No ponto B, eu posso trabalhar com a seção embaixo ou à direita. Eu vou colocar embaixo. Dividir a estrutura em dois pedaços, vou pegar o menor pedaço, que é o pedaço que está embaixo, tá? Então, eu estou no pilar, convenção do pilar. Como eu peguei as forças para baixo, convenção de baixo. Soma o momento dessas forças lá em B. Então, vai ser o 22,86 vezes a distância, que é 4 metros. E a tendência de rotação é anti-horária, que pela minha convenção que eu circulei é negativa. Por isso, menos 91,44. Ou melhor dizendo, isso traciona do lado esquerdo da barra, tá? No ponto B agora, à direita, ou seja, a seção está aqui, ó. À direita de B eu estou na viga, então agora é convenção de viga.
Posso também pegar o lado esquerdo. Poderia pegar o lado direito ou mais fácil, gente, a gente pode equilibrar o nó. Se eu mantiver a seção aqui horizontal, eu quebrei o pedaço do nó só na parte interna, aqui está o nó B. Então, embaixo aqui, a gente já viu que tem um momento de menos 91, convenção do pilar. Então, ele está aqui, ó, 91,44. Eu quero descobrir o momento à direita de B, ou seja, esse aqui, ó. Como a soma dos momentos num pedaço da estrutura tem que dar zero, já que ela está em equilíbrio estático, o que está faltando? Está faltando 91,44 no sentido horário. Como eu estou olhando agora do lado direito da barra, é essa convenção, isso dá menos 91,44 que eu marquei aqui. É o equilíbrio do próprio nó, tá, gente? Vamos seguir. No ponto D embaixo, mesma situação do B. Ó. Põe a seção aqui, olha para baixo. O que eu tenho de momento? 22,86 vezes 3, que agora a distância ao ponto D é 3 metros. E a tendência de rotação tende a tracionar do lado direito, ou seja, pela minha convenção aqui, ó, é um momento positivo. E na hora de eu fazer a esquerda aqui de D, gente, é a mesma coisa. Ó. Eu posso manter a seção original, pegar só o ponto D. Eu já sei que eu tenho um momento aqui, ó, de 68,58, tracionando do lado direito. E falta aqui em cima, para o somatório dos momentos da zero, o mesmo 68,58, só que agora na convenção de viga, ó, que seria essa aqui, tracionando em cima, ou negativo, que é o que eu estou indicando ali embaixo. E o que falta agora é a direita e a esquerda da rótula. Esse é mais simples, gente. Quando a gente equilibrou aqui para achar as reações, eu coloquei a seção bem aqui. Mas agora eu vou colocar a seção bem aqui, ó, antes de chegar na descontinuidade do momento. Então, o que acontece se eu pôr a seção à esquerda? O que eu tenho à direita? Um momento de 80 anti-horário. Pela convenção ali, já que ele está do lado direito da seção, ele é positivo, ou seja, ele traciona embaixo. Mais 80. À direita, a mesma coisa. Eu vou pôr a seção, gente, aqui, ó. Antes de chegar no momento, lembra que essa distância aqui é praticamente zero, tá? É só uma representação gráfica. Agora o momento ali está do lado esquerdo, gente, da nossa seção. Então a convenção está aqui, ó. E reparem que ele é anti-horário, mesma coisa da convenção, portanto positivo também, ó. O momento em si à direita é positivo de mais 80. Então esse par de momentos ele está tracionando na parte de baixo da barra. Com esses valores eu vou anotar eles de acordo com a convenção no nosso diagrama. E agora eu vou verificar a função que vai percorrer, digamos, trecho por trecho. Então, olhando o trecho BC, tem uma carga distribuída de 20, então tem que ter uma parábola no diagrama de momentos. Como que a gente vai definir a parábola? Eu preciso de 3 pontos, por enquanto eu só tenho 2. Eu vou colocar o QL2 sobre 8, que é a superposição dos efeitos dos momentos de extremidade mais a carga distribuída. Esse QL2 sobre 8 dá 40. Então, vou fazer a linha de fechamento e pendurar no meio dela, no mesmo sentido da carga, o 40 e desenhar a parábola da melhor forma possível. Lembrando, gente, meu desenho aqui está à mão livre, então ele está sem escala, tá? No trecho CD, a mesma coisa. Ó. Vou calcular o valor que eu vou precisar para o terceiro ponto da parábola, já que tem que ter uma parábola ali. Vou fazer a linha de fechamento entre 80 e 68 e pendurar o QL2 sobre 8. No trecho AB não tem carga, né, gente? Se não tem carga, o cortante é constante e o momento é linear. Para definir uma reta, eu preciso de 2 pontos e eu já tenho 2 pontos. Então, só conecta eles com uma reta. E no trecho DE, a mesma coisa, gente. É uma reta, eu já tenho 2 pontos, é só conectar os dois e o diagrama de momentos está quase pronto. O que falta aqui? Definir se tem algum máximo ali que não está calculado e a posição por onde o momento é zero. Isso eu vou precisar do cortante, então vamos deixar para calcular mais para frente. Vamos seguir agora para fazer o diagrama de esforço cortante. Então, vou limpar esse slide, deixar o espaço aqui para o diagrama de cortante e, da mesma forma, definir o valor do cortante em alguns pontos chaves, começando pelo ponto A, gente. Põe a seção, olha para baixo, o cortante aqui é o 22,86. Pela convenção de baixo, ele é menos 22,86. No ponto E, ó, põe a seção, olha para baixo, ele também é 22,86, só que agora, pela convenção de baixo, ele é mais 22,86.
No ponto B embaixo, ou seja, a seção aqui, eu vou pegar a parte de baixo da estrutura, só tem uma força horizontal, que é o 22,86. Então, o cortante ali ainda é menos 22,86. No ponto B à direita, agora eu estou na viga, né, gente? Posso ficar com a metade esquerda ou a metade direita. A metade esquerda tem menos carga, então vamos pegar o lado esquerdo. Então, convenção da esquerda aqui da viga. Cortante para mim nessa seção é força vertical, só tem 82,86 ali, no mesmo sentido da convenção, então o cortante em B à direita, com a seção à direita é de mais 82,86. No ponto D embaixo, eu estou no pilar. Pegando aqui as cargas por baixo, convenção de baixo, o meu cortante ainda é mais 22,86. E no ponto D agora, à esquerda, eu estou na viga. O lado esquerdo, gente, tem muita carga. Pega o pedaço da estrutura que ficou aqui do lado direito. Então, convenção da direita, cortante para baixo é positivo. A única força vertical de cortante é o 77,14. E como ele está contrário à convenção, é menos 77,14. À esquerda de C, gente, seção aqui, ó. Eu posso somar as cargas que estão do lado esquerdo ou do lado direito. Eu vou somar do lado esquerdo aqui, ó. Se eu vou somar do lado esquerdo, convenção da esquerda. O que eu tenho, gente? 82,86 para cima, positivo pela convenção, e a resultante do 20 para baixo, menos 20 vezes 4. Essa conta dá mais 2,86 kN. Esse é o cortante à esquerda de C. À direita de C, a seção está aqui, ó. Vou pegar o lado direito agora, só para fazer diferente. Então, convenção da direita. Somas verticais. Lembrando que agora para baixo é positivo. Nós vamos ter menos 77,14, que é a reação em E, mais a resultante da carga distribuída, que é 20 vezes 4. E reparem que deu o mesmo valor. Por quê? A rótula, gente, ela impede a transmissão de momento da barra BC para a barra CD. Mas ela continua transmitindo cortante e continua transmitindo força normal. Então, a menos que tenha uma carga concentrada, o cortante é contínuo. Ele tem o mesmo valor à esquerda e à direita. Nem precisaria ter feito a conta, se vocês lembrarem desse conceito. Com esses valores, eu posso marcá-los aqui no meu diagrama. E agora, olhando o carregamento, fazer o traçado. Então, trecho BC, carga distribuída, o diagrama tem que ser linear no cortante. Como eu já tenho 2 pontos, faz a reta que conecta os 2 pontos. Entre C e D também, se tem carga distribuída, o diagrama é linear. Então, faça a reta que conecta os 2 pontos que a gente já tem. Reparem, gente, que o diagrama de cortante de fora a fora é uma função só, é uma reta única. Então, eu até poderia trabalhar com uma única parábola no momento aqui, ó. No trecho AB, como não tem carga, o cortante é constante. Então, eu nem precisava ter calculado o momento dos dois lados, gente. Bastaria calcular em uma das extremidades e fazer uma linha constante. E a mesma coisa no trecho ED. Não havia necessidade de calcular o cortante dos dois lados. Bastaria calcular um lado e traçar o diagrama constante. Já que não tem carga, o cortante tem que ser constante. Eu ainda preciso determinar a localização de onde o cortante é zero, porque aqui tem um momento máximo, mas vamos deixar isso para o final do vídeo, tá? Vamos fazer agora o diagrama de força normal. Então, vou limpar de novo esse slide, deixar o espaço aqui para a força normal no diagrama e marcar alguns pontos chaves. Então, gente, a normal em A, olhando para baixo, compressão de 82,86 na seção. A normal em E, olhando para baixo, compressão de 77,14. A normal em B por baixo, gente, ó, se eu olhar as cargas de baixo, convenção de baixo, também é compressão de 82,86. A normal em B à direita, ó, agora eu estou na viga, gente. Força normal é força horizontal. Se eu pegar as cargas aqui do lado esquerdo, para manter a convenção da esquerda, o que eu tenho? Eu tenho 22,86 de compressão. No ponto D, olhando para baixo, tem 77,14 de compressão. No ponto D, à esquerda, gente, se eu pegar aqui convenção da direita, olhando as cargas aqui no pedaço da estrutura que ficou do lado direito, eu tenho compressão de 22,86.
E na rótula C, a gente já sabe que ela transmite força normal, então nem precisava determinar. Mas por via das dúvidas, gente, vamos colocar a seção aqui. Olha para o lado esquerdo, por exemplo. Convenção da esquerda, e você vai ver que a única força horizontal que causa normal é menos 22,86. E a mesma coisa acontece do lado direito. Se eu pegar as forças da direita aqui e olhar a convenção da direita, também menos 22,86. Que já é o valor que eu tinha encontrado em B e em D, gente, a esquerda e a direita de B. Então, vou colocar esses pontos no meu diagrama. E lembrando, como eu não tenho nenhuma carga distribuída que, digamos, paralelo à barra, que faça variar a força normal, todos os diagramas são constantes. Do trecho BC, CD, BA e do trecho DE. Esse é o nosso diagrama de normal. Lembrando que, independente do lado que vocês desenham, gente, seguindo aqui o esquema ou não, o importante é não esquecer do sinal, tá? A gente tem que saber diferenciar se isso é tração ou compressão. Pronto, diagrama de normal feito. Agora, vamos voltar lá no diagrama de momento e cortante e calcular as informações que ficaram faltando. Então, vou limpar aqui meu slide, trazer o diagrama que a gente já determinou de momento e cortante e agora encontrar o que está faltando. O que está faltando? Primeiro de tudo, a posição onde o cortante passa por zero, ali no trecho CD, que é o ponto F. No ponto F vai ter um momento máximo. Então, isso aqui vocês já viram, né? Se eu pegar esse triângulozinho e representar ele aqui, né? O ângulo alfa aqui, o cateto oposto é 2,86. O cateto adjacente é o x que eu quero encontrar. Então, o x vai ser usando a tangente, né? 2,86 dividido pela tangente de alfa. Só que a tangente é a inclinação da reta do cortante, que é a derivada do cortante. Ou seja, a derivada do cortante é a carga, que vale 20. Então, isso aqui é 2,86 sobre 20. Só fazer essa conta, ó. O trecho CF, que seria a distância do ponto C até F, vai dar 0,143 metros. E de F a D, que é o pedaço que ficou faltando aqui, ó, é só fazer os 4 metros de C a D menos esse pedaço que a gente já calculou e vocês encontram 3,857 metros. Vou anotar aqui, ó, nas minhas cotas no diagrama de cortante. Como eu já tenho agora a coordenada do ponto F, vamos calcular o momento. Lembrando que como que eu calculo o momento? Eu posso ir de trecho a trecho. Então, eu tenho o momento aqui no ponto C, ó, que é mais 80. Para sair daqui e chegar em F, eu vou somar a área do cortante até o ponto F. Então, eu tenho mais 80, mais a área do cortante até o ponto F, que vai ser a área daquele triângulo minúsculo, 2,86 vezes 0,143 dividido por 2, que é a área do triângulo. Isso dá pouca coisa mais que 80, que é 80,20, que é o momento que a gente tem ali no ponto F. Estou marcando aqui, ó. E agora a gente tem que determinar os locais onde o momento é zero. Então, vou desenhar as cotas ali no ponto G e no ponto H. O que acontece? Vocês têm que lembrar, gente, que eu estou cotando aqui a partir de F, que é o ponto de máximo da parábola. O meu desenho está fora de escala, mas de G até F, de F até H tem que ter o mesmo tamanho, porque uma parábola ela é simétrica em relação ao centro. Esse cálculo eu já tinha deduzido uma equação em outro vídeo, né? Que eu posso pegar e fazer o equilíbrio do trecho de G a F, ou no caso aqui de F a H, que fica mais fácil. Se eu separar o pedaço de FH e fazer o equilíbrio, vocês vão encontrar essa expressão, em que o trecho, o comprimento dele vai ser a raiz quadrada de 2 vezes o momento máximo, que é 80,20, dividido pela carga distribuída no trecho, que é o nosso 20 kN por metro. Na dúvida, busca um vídeo mais antigo que eu deduzo isso aqui, tá? E essa conta dá 2,832, que é o valor que eu tenho dos dois lados, mesmo que o meu desenho fora de escala dê a impressão de que GF é maior que FH, os dois têm que ter o mesmo tamanho, já que a parábola é simétrica em relação ao seu ponto de máximo. E com isso a gente já tem todas as informações dos diagramas de momento, cortante e esforço normal para concluir o triarticulado. Bem, o vídeo fica por aqui, eu espero que ele possa ajudar vocês aí nos estudos.